Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre o portfólio aqui, minha carteira de investimentos. Por que que eu preferi aqui compor minha carteira apenas com dois ativos? Claro, tem mais papéis aqui, mas a concentração aqui majoritária só apenas em duas empresas. E acredito que não faz sentido eu diversificar 700, 500, R$ 1.000 em 10 empresas, 15 empresas, porque eu estou diversificando e protegendo minha carteira da volatilidade do mercado. Então, quando você não estuda uma empresa, não sabe como a empresa ganha dinheiro, não sabe qual é o projeto, não conhece qual é o projeto de crescimento da empresa, faz todo sentido você diversificar a sua carteira. E quanto mais você não conhece os balanços da empresa, e você desconhece ali a gestão da empresa, você deve acrescentar mais empresas porque você vai proteger dessa volatilidade. No entanto, quando você conhece uma empresa, sabe como ela vai crescer, acredita nos projetos de crescimento da empresa, conhece a gestão, a volatilidade ela não é um risco. Na verdade, ela passa a ser uma vantagem, onde você irá fazer a aquisição nesses pontos aqui de oferta, nesses pontos aqui que são promoções, promoções aqui para você adquirir um papel barato. Então, se você antes estava comprando aqui um papel a R$ 30, quando caiu para 25, você está comprando a mesma ação, com aquele mesmo projeto de qualidade de crescimento, por um preço mais baixo. Então, é isso que eu acredito. O Warren Buffett ele fala isso. A métrica para a ignorância é o quanto você conhece a empresa. Então, se você desconhece a empresa, mais necessidade de você diversificar. Então, eu escolhi para compor minha carteira, Banco do Bradesco, Banco do Brasil, correspondendo então a 50% da minha carteira no Banco do Bradesco, 30% da minha carteira no Banco do Brasil. E aqui temos ainda papéis aqui, onde no início da minha trajetória adquiri esses papéis, mas pretendo aqui achar um bom ponto de saída e vender esses papéis e alocar apenas nessas duas empresas, Banco do Brasil e Banco do Bradesco. Temos aqui também papéis de alavancagem, que é a Magazine Luiza e a IRB Brasil, que elas não podem ultrapassar aqui 5% da minha carteira. Então são papéis aqui de alavancagem, são especulações, ou seja, o que é que eu faço? Compro barato, essa é a expectativa que eu acredito estar realizando, eu compro barato e vendo caro. E aí, quando eu vender caro, realoco então para dentro da minha carteira que eu pretendo ficar o resto da minha vida com essas empresas, que é Banco do Brasil e Banco do Bradesco. E aí, conforme eu vou construindo meu patrimônio, chego aqui a 100 mil de patrimônio, vejo a necessidade aqui de acrescentar mais outra empresa, uma terceira empresa, e aí chega a 200 mil de patrimônio, aumento para uma quarta empresa, e por aí em diante. Você diversifica por necessidade, e não por vai ser uma consequência, melhor dizendo, e não por necessidade de imediato. Então você vai construindo seu patrimônio e aí, consequentemente, você vai diversificando o seu portfólio. E aí eu tenho aqui Bitcoin e também Ethereum, que também é para esse sentido, é para alavancagem, ou seja, tento comprar aqui barato e vendo aqui quando está caro e transfiro aqui para os papéis que pretendo ficar para o resto da minha vida. Então essa é a estratégia que eu acho necessário fazer para eu conseguir chegar a construir um patrimônio, pois como o meu aporte ele é pequeno, eu preciso ter um pouco de alavancagem aqui para fazer com que o meu aporte aumente. Além disso, me capacitando e investindo pessoalmente em mim mesmo para que meu salário possa aumentar e também, consequentemente, meus aportes e com redistribuição aqui de dividendos. Então vamos agora entender aqui a composição da minha carteira. Mas antes de mais nada, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, acione o sininho, deixe aquele velho like, compartilhe aqui o vídeo com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. É de graça, então não vai doer seu dedo, não vai te cobrar nada. Te prometo que o YouTube não vai lhe mandar nenhuma carta, nenhum boleto para você pagar. Então se inscreva no canal, bora lá para o vídeo. No Brasil, vamos avaliar aqui alguns indicadores. E aí o que a gente vai perceber são os indicadores aqui de valuation. Atualmente, o Banco do Bradesco, melhor dizendo, o BBDC3, a gente percebe que seu PL está em torno de 6 vezes o seu lucro, ou seja, então se o lucro do Banco do Brasil, do Bradesco for de R$ 10.000, ele está sendo negociado a R$ 60.000. Então significa que eu estou comprando esse papel 6 vezes o lucro que ele adquire. Então ele lucra 10 mil e é como se eu estivesse correndo esse risco aqui 6 vezes a mais. Então esse é o PL da empresa. Só que aí o que a gente vai perceber? Que historicamente o mercado ele esteve disposto a pagar ali por um PL, ou seja, preço sobre os seus lucros, de quase 10, 9,98. Então a gente percebe que o mercado raramente negociou a 6 os seus preços sobre os seus lucros.
Isso aconteceu em 2015, quando foi negociado aqui a 5,7 vezes o seu lucro. E agora, ano passado, 2021, a 6,7 seu lucro, e agora a 6 vezes o seu lucro. Então, de fato, é um ponto, é um indicador que mostra que a ação está muito barata, onde a média de negociação que o mercado está disposto a negociar é quase 10 vezes o seu lucro, mostrando aí uma margem de 4 pontos aí, percentuais para chegar a esses 10 vezes o seu lucro. Quando a gente vai para o preço sobre o valor patrimonial, deixa eu voltar aqui só para vocês observarem onde é o valor patrimonial, que é isso aqui, que é de 15,14, a gente observa que o mercado ele está negociando a 0,88. Significa que você tem um produto que custa R$1 e ao invés de você pagar R$1, você está pagando 88 centavos. Então, o que é que a gente vai observar aqui? Que esse 0,88 é o menor preço sobre o valor patrimonial que o mercado já pagou pelo Banco do Bradesco, onde a média foi paga aqui, negociada entre 1,6 vezes esse valor. Então, historicamente, nunca houve esse ponto de entrada tão baixo aqui, ou seja, o mercado nunca esteve tão pessimista quanto ao Banco do Bradesco, e mostrando que a empresa está de fato muito barata. A gente vai então para uns indicadores, como por exemplo o ROI da empresa, e aí a gente observa que o ROI da empresa nunca ficou abaixo de 10. Então aqui mais de 10 anos aqui de avaliação, o ROI ele nunca ficou abaixo de 10, sendo o ROI mais baixo aqui foi em 2020, um ROI de 11%. Então, é um ROI muito bom do Banco do Bradesco. Então, significa que a empresa consegue dar um retorno muito bom com dinheiros contidos ali no seu caixa e uma margem líquida também muito atrativa, onde em 2016 foi a menor margem líquida aqui, em volta aqui de 11%. E, atualmente, possui uma margem líquida aí de 12,8%. Sendo o ano passado aqui atingindo quase 19% de margem líquida. Então, a margem também muito interessante. Margem bruta do Banco do Bradesco, historicamente, temos ainda não fechou o ano de 2022, mas será uma das menores margens já relatadas aqui, divulgadas aqui pelo Banco do Bradesco, podendo chegar aqui, empatar em 2015, o que mostra o que mostra mais ou menos aqui o cenário do pessimismo aqui que o mercado tem sobre os papéis do Banco do Bradesco, que caiu bastante ali, quase mais de 20% nos últimos 30 dias. E aí a gente vai observar as políticas de pagamento de dividendos. Então ela sempre pagou bons dividendos e uma política aqui de pagar semestralmente, ou seja, em julho ela faz o seu anúncio de dividendos altos, como foi realizado aqui em junho deste ano, e aí está previsto aqui um anúncio de dividendos para dezembro também. Então, ela tem essa política de pagamento de dividendos. Outra política interessante é essa política de bonificação. Todos os anos eles realizam essa política de bonificação. Então, eles bonificam 10%, quase todos os anos, podem chegar a 20%, 30%, 100%, como já houve em anos anteriores. Então é esperado que haja uma bonificação em 2023 de no mínimo aí 10% de bonificações. Espero que essa bonificação de 2023 seja em torno de 20%. Por quê? Porque a cada 3 anos, que passados 3 anos, nos últimos aí 14 anos, eles no quarto ano bonificam 20%. Então, próximo ano de 2023, espero que seja 20% de bonificação. Então, juntando essa bonificação com os dividendos pagos, a gente vê a bola de neve crescer rapidamente, ainda mais pagando a esses preços de R$ 13,28. Quando a gente observa, então, aqui os lucros da empresa, a gente vai observar que a empresa ela lucra ano após ano. Então, seus lucros aqui nos últimos 10 anos são lucros crescentes. A gente parte também por as margens da empresa, a gente observa que a margem de 2021 é uma das maiores margens já alcançadas pelo Banco do Bradesco, assim como a margem líquida também vem boa aqui de 18%. O valor patrimonial da empresa crescente nos últimos 10 anos. Então, é uma empresa que eu não tenho receio de investir. Por quê? Porque o mercado está batendo justamente nessa empresa por ela ter aumentado ali suas provisões de devedores duvidosos. Mas não vejo receio algum. Por quê? Eles estimularam aqui um crescimento da sua carteira de crédito e eles mantiveram esse crescimento. Praticamente já alcançaram essa meta, que a meta máxima era atingir 14% de crescimento, eles já têm crescido aqui 13,6%. Mantiveram também a margem com clientes, o aumento da margem com clientes, ou seja, eles estimulavam um aumento de 22%, eles aumentaram, superaram essa expectativa. Receitas de prestação de serviço também, eles mantiveram, ou seja, eles têm uma máxima de aumento de 8%, esse aumento aqui de prestação de serviços, e eles já atingiram aqui a mínima, podendo aqui terminar com 6%.
Então, eles mantiveram aqui os crescimentos dentro do banco. E aí, o que o mercado bateu no papel foi justamente esse aumento aqui das provisões de devedores duvidosos, mas não vejo sentido ao mercado bater tanto forte assim no papel. Por isso, estou aportando. Quando a gente observa, então, a carteira de crédito, a gente observa que a carteira está saudável. A gente observa que houve um acréscimo anual aqui em grandes empresas de 14%, de micro e pequenas empresas de 8% e de pessoas físicas de 16%. Se a gente pegar a média aqui, foi um crescimento de quase 14% da sua carteira de crédito, crescendo nos setores de cartão de crédito, no setor rural, no setor de crédito pessoal. Então, a carteira de crédito crescente. É claro que com o crescimento aqui de 16% de pessoa física na sua carteira de crédito, elevou aqui as margens aqui de provisão de devedores duvidosos justamente por causa desse crescimento. Quando a gente vai partir para Bradesco Seguridade, a gente vê que a carteira ela cresce ano a ano. O seu lucro ela cresceu aqui nos últimos anos quase 29%, em torno de 28% de crescimento. A gente observa que o sinistro ele cresceu, mas ele é menor, principalmente para a Covid aqui em azul. A gente observa que ele é menor do que os 2021 e 2020, que era o ano que foi bastante sofrido para todos nós. E a gente vê aqui os resultados operacionais também crescendo em 82% ao ano na sua carteira de seguros. Então, não vejo esse receio todo, continuo vendo os balanços sólidos, continuo vendo uma boa gestão pela empresa e acredito que ela esteja em ótimas cotações para comprar bastante, não vejo risco algum. E a empresa, ela cresce aqui suas despesas operacionais abaixo aqui da inflação, que está de 7,2. Então, no acumulado, a gente observa que o aumento das despesas operacionais foi muito abaixo da inflação, lembrando que também o CDI está de 13,75%. Então, cresceu muito pouco se compararmos com a Selic e com o IPCA. Então, acredito muito no banco do Bradesco e por isso estou aportando muito, muito forte nele. É a maior composição da minha carteira, compõe aí 50% dela. E se a gente observar aqui os lucros, cotação versus lucros, a gente observa que está muito... Existe aqui uma disparidade enorme, onde os lucros estão nos seus topos históricos aqui e a cotação aqui está como se o lucro tivesse com 15 bi. Então temos aqui o banco lucrando acima de 20 bi, próximo aqui de 25, provavelmente vai terminar a 25 bi, o ano de 2022, e as cotações como se ele estivesse aqui lucrando menos de 15 bilhões. Então é absurdo essa discrepância entre cotação e lucro, e sabemos que cotações aqui, ó, historicamente, elas seguem os resultados da empresa. Então, provavelmente, haverá aqui um aumento dos lucros e a cotação irá seguir esses lucros no médio e longo prazo. Então, cotações seguem resultados. Essa é a regra. Outro papel que compõe a minha carteira, em torno aí de 30% da minha carteira, 40%, é o Banco do Brasil. Também indicadores favoráveis. Quando a gente parte aqui para o PL da empresa, está sendo negociado a 3,63. Só que historicamente o mercado ele negociou a 6,87, onde nesses patamares de preço, só em 2015 que foi observado, 2021 e agora, atualmente, 2022. Então é absurdo, é o menor PL, ou seja, preço sobre os lucros já negociados dentro da empresa do Banco do Brasil. Então, ridiculamente barato. Quando a gente vai para o preço sobre o valor patrimonial, a gente também observa esses pontos. E só em 2015 que a gente observou o banco sendo negociado a 0,6 e agora, atualmente, a 0,64, sendo que, na média, o mercado esteve disposto a pagar uma vez o seu valor patrimonial. Então, ridiculamente barato. Quando a gente observa o ROI da empresa, é um ROI que só em 2016, na época do governo Dilma, teve um ROI muito ruim. Nos demais anos, sempre foi um ROI acima de 10%, o que é um ROI maravilhoso e estimado aí de um banco, principalmente um banco estatal. E as margens líquidas e brutas da empresa também são margens atrativas. Quando a gente vai partir aqui pelos lucros da empresa, o que a gente observa é um lucro crescente dentro do Banco do Brasil. Então, nos últimos aqui 10 anos, um crescimento absurdo do Banco do Brasil. Lembrando que crises podem ocorrer, então aqui teve um lucro em 2012 próximo de 12 bi, e aqui caiu para 10, aí volta para 2014 um crescimento, 2015 outro crescimento, 2016 a crise política, e aí o banco começa a crescer novamente seus lucros, ano após ano. Só que aí vem uma queda em 2020 e aí volta a crescer. Geralmente, quando essas quedas ocorrem, o mercado ele bate muito mais forte nos papéis do que deveria, e aí se tornam belos pontos de entrada para você comprar essas cotas. O que está acontecendo agora é que o banco está reportando um lucro absurdo, acima de 2021. Porém, as cotações estão caindo ao invés de subir. E a gente vai observar isso justamente aqui nesse gráfico de cotação versus lucros. E aí você observa que há uma discrepância também absurda entre esses dois pontos, onde o lucro é um lucro histórico aqui do Banco do Brasil e as cotações elas estão aos patamares aqui como se o banco estivesse lucrando entre 22 bi, só que o banco está lucrando quase 30 bi e ele provavelmente vai terminar o ano com suas margens mínimas com 30 bi,500 milhões. Então,
Historicamente, cotações seguem resultados, então esses lucros eles são crescentes e o mercado estima que esses lucros não vão continuar, eles irão despencar. E aí esse pessimismo faz com que as cotações fiquem por aqui. Então, não vejo esse risco, vejo uma ótima gestão, vejo ótimos resultados aí para o Banco do Brasil. Se a gente for observar aqui as suas margens, historicamente, a gente vê que são margens boas, mesmo em anos de crise, a gente observa que eles mantiveram essas margens, tanto margem bruta quanto margem líquida. Então a margem, na sua pior histórico aqui, foi de 5% da conseguir de margem líquida. Significa que eles tiveram lucro, ou seja, é uma empresa que não dá prejuízo, mesmo em momentos muito ruins, político e economicamente. Quando a gente vai observar seu valor patrimonial, a gente observa crescimento de 6 bi para quase 150 bilhões, de 60 bi para quase 150 bilhões de valor patrimonial. Então, um banco, uma empresa que cresce ano a ano seu patrimônio. Quando a gente parte, então, para os seus resultados, o que a gente vai observar é justamente um crescimento nos seus lucros operacionais aqui, ano após ano, tri por tri. Então, o crescimento dos lucros só cresce, atingindo os patamares aí de 8,4 bilhões no terceiro trimestre. Quando a gente vai observar aqui a sua carteira de crédito está saudável, onde cresceu no agro quase 27%, em pessoa jurídica 20%, em pessoa física 11%. Uma taxa, uma inadimplência acima de 90 dias abaixo da do mercado, onde todos os outros bancos reportaram um crescimento enorme na sua inadimplência acima de 90 dias. O Banco do Brasil reporta uma taxa de inadimplência muito abaixo do mercado. Quando a gente observa, então, a sua composição aqui da qualidade da carteira, a gente vê o índice de inadimplência abaixo do mercado, a cobertura acima da do mercado e a inadimplência aqui caindo. Aí você observa também aqui a dinâmica aqui das receitas e despesas. A gente observa que a despesa administrativa ela cresce 6% aqui ao ano, sendo que o índice de inflação, o IPCA, está crescendo aqui 7,2% a 7,5%. Então, abaixo da inflação e também abaixo da taxa Selic, que está de 13,75%. Então, o banco possui uma boa gestão, irá continuar nesses patamares, acredito eu, e não irá mudar muito essa dinâmica com despesas e receitas. Quando a gente vai olhar as projeções para o final do ano de 2022, a gente observa que eles revisaram tudo para cima. Então, aumentaram aqui a expectativa do aumento da carteira de crédito, aumentaram aqui também o lucro líquido esperado, que era de 30 bi para esse ano, agora o lucro mínimo esperado é de 30,5 bi e o máximo de 32,5 bi. Historicamente, tirando o ano da pandemia, nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil ele atingiu sempre as suas revisões e projeções máximas de lucro. Então, se ele atingir a mínima de 30,5 bi, a gente já vai obter um dividendo yield aí dos últimos 12 meses de R$ 4,25. É um dividendo yield muito bom. E é por isso que eu acredito na empresa, continuo aportando forte nelas. Provavelmente o mercado vai bater mais um pouco, à medida que o Lula vai chegando mais próximo de ter a posse, o mercado vai ficar muito, muito pessimista, ainda mais quando a PEC de transição, que prevê aí 175 bilhões de reais fora do teto de gastos. Provavelmente o mercado vai ficar muito pessimista e esses papéis irão cair. Então vou torcer bastante para o Banco do Brasil cair ainda mais, Banco do Bradesco cair ainda mais, porque eu vou comprar barato. E vou torcer aqui para os meus papéis de especulação, como o Magazine Luiza, subir e também torcer para a IB se recuperar e subir também. Para o vídeo não ficar tão longo, que já está um pouquinho, eu vou fazer depois uma abordagem apenas com os papéis aqui de especulação, que é Bitcoin, Ethereum, Magalu e IB. Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo, deixem aquele like e até a próxima.